sei se eu vou conseguir dirigir nem a minha vida de casado direito, imagine a sua igreja. E a gente vem de lá para cá e Deus tem feito chamado para a gente. Eu tenho corrido muito, mas quando falo em dirigir igreja e pastorear, a carreira é maior ainda, porque a responsabilidade é grande. E pela graça de Deus, Deus tem incomodado bastante esse tempo para cá, e de uma certa forma Deus tem usado bastante o nosso pastor Alberto, como também tem me usado para colocar ele no estreito também, que ele nunca tinha pregado. Uma vez coloquei para pregar no grupo, correu, disse quem era o pastor Bessinho, nosso pastor presidente. O pastor presidente não veio, aí ele ficou. Da outra vez foi o pastor Bessinho, foi o convidado, não veio, ele colocou eu. Segunda-feira agora, minha esposa está testemunha, ele disse que eu ia pregar no Batoga. Eu disse que vai pregar é você, não é você. Aí ficou nessa comigo. Foi? Aí eu disse assim, eu não sou nem besta, eu vou me preparar. Aí segunda-feira lá eu leio a Bíblia e Deus colocou no meu coração justamente sem aumentar e sem diminuir a mensagem que ele pregou. Deus faz assim. Até minha esposa disse assim, ó Zé, eu estava marcada, eu estava estudando. E quando ele foi pregar certinho. Então, se Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. E quando a irmã cantou esse hino, veio em minha memória a igreja gostosa que pouco a pouco está sumindo nos nossos olhos. Essa química bacana dos hinos antigos, numa igreja pequena, bonita, que pouco a pouco está sendo moldada, não só a estrutura, mas o tempo. Em plena quarta-feira do ano de 2025, você conseguir juntar um jovem numa igreja, sem nenhuma movimentação, sem nenhum pandeiro para tocar, sem nenhum convidado, terrestre especial, porque o espiritual já está aqui presente, é difícil. Você conseguir congregar 2, 3 membros numa igreja, numa quarta-feira, no culto da semana, sem nenhum evento grandioso, é milagre grande. Quando falamos de milagre, não é a gente com uma conquista de uma casa, não é uma conquista de um carro, não é aquele salário gordo, 13º que entra no mês e às vezes vem 100, 200. Foi milagre, não. Foi milagre, foi você estar na casa do Senhor. Porque quando eu e você estamos aqui, eu sempre falo, não é para emocionar ninguém, é só para a gente ter a certeza do grande milagre de Deus nas nossas vidas. Estamos aqui, conseguimos movimentar os braços, conseguimos falar quando nós queremos, conseguimos adorar quando nós sentimos a presença do Senhor. E quando nós sentimos a presença do Senhor, se você não consegue adorar, não esqueça que muitas pessoas já perderam seu fôlego de vida. Muitas pessoas estão no hospital querendo uma segunda, terceira, quarta
meu coração era essa, e eu queria ir para outra, e eu queria para essa, mas não é essa. Fala sobre nada mais, nada menos do que está bem em cima, a tentação de Jesus. Só para a gente ter uma ideia como é a situação, vamos ler. Muitas vezes eu vou precisar da ajuda dos irmãos por dois motivos. Primeiro, que a vista já não está tão legal, e segundo, a minha leitura não é muito bacana. Eu não sei como é que a gente consegue passar em alguma seleção de trabalho, mas Deus faz milagre. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Novamente, 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não esqueça desse versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve? Não entendi, ele teve? Então vamos com 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em? Vamos para o 4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, diga igreja. Vamos para o 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Detalhe, aqui já não foi Jesus que disse, aqui já foi o inimigo que falou, porque está escrito. O que está escrito? Os seus olhos estarão sobre o Espírito, e eles te darão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma coisa. Aí Jesus lhe respondeu, disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Repita, igreja, por favor. Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, que é o 8, novamente transportou o inimigo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinados do mundo. É isso? Alto. E mostrou-lhe todos os reinados do mundo alto. E o quê? E a glória a Deus, não é isso? E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorar. Amém. Por incrível que pareça, esse versículo e essa passagem dessa Bíblia, em Mateus capítulo 4, eu fiz uma leitura que foi só o 4, que foi só o que deu para decorar na época, num culto de criança na Assembleia de Deus Bela Vista. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos por aí, coisa linda, na época era muito bacana. E me pediram para eu fazer uma leitura, que naquela época tinha a escola, a ABF, né? Tinha a ABF e a gente tinha um negócio que ganhava o jogo, as crianças, né? Um sacozinho de pipoca, com aquele pirulicozinho doce que estava no saco. Alguns irmãos assim que têm a idade menos do que eu, vão lembrar, para não dizer que é mais. Então, a gente ganhava para ler. E eu fui ler. E passa-se os anos novamente, estou lendo essa passagem novamente. E o que me faz entender hoje nessa passagem é que eu e você não somos supermans cristãos. Na linguagem popular, que eu nem gosto de dizer, mas eu vou falar, somos pipiganha em crescimento. Por que, irmão Zé, tu diz isso? Por quê? Porque eu vou lhe dizer, Cacau, por quê? Porque aqui em cima a tentação de Jesus. Mas ele foi tentado aqui, não foi como espírito.
E ele foi lançado lá para cá, ele conhece o próprio Jesus. Ele era o arcanjo musical, digamos assim. Então ele tem conhecimento da Bíblia. Ele tem conhecimento da verdade. Ele sabe aonde pode acertar. E você observar Jesus aqui no seu início da fé, na sua caminhada, no seu início da sua caminhada. E quando ele vai apitar Jesus, ele não estava, digamos assim, despreparado espiritual. Não, ele não estava sem orar. Não, ele não estava sem jejuar. Não, ele estava preparado. E quando Jesus está preparado, o que é que o inimigo vai fazer? Lembre-se que no começo ele não levou ele ao pináculo, que é o pináculo mais alto do templo. Coisa linda, igual a serra de Tianguá. Só olha se vê aquela coisa bacana, aquele spray de Fortaleza, você vê. Mais ou menos assim, o ponto mais alto para mostrar assim. Não vai descer. Não começou por aqui. Ele foi começando devagarzinho. Começou a tentar ele na fome. Porque ele estava 40 dias e 40 noites. Glória! Então, o que é que eu quero te dizer para as nossas vidas de hoje? O inimigo de nossas almas, ele sabe onde é a minha e a tua fraqueza. Não fique pensando que se sua fraqueza é o dinheiro no bolso ou um Pix na sua conta bancária, se a sua fraqueza for essa, ele não vai chegar para você atacando o seu irmão, a sua irmã, a sua família, o seu dirigente, o seu líder. Se ele sabe que o seu ponto fraco é o papel bordado, no nosso livro de hoje, ele vai acertar ele. Ele vai acertar ele. Eita, porque ele vai iniciar. Pô, o Osiel está sofrido, cheio de conta para pagar. Tem os boletos pendurados, 3 papéis na geladeira e 1 no bolso esperando o dinheiro entrar para pagar, para ficar só os 3 para não cortar ele. Então eu tenho que acertar ele aonde? No Pix, no papel. E a gente temos que estar preparado. Eu vou dizer algo que experiência minha. Eu gosto sempre de falar minhas experiências, que com certeza a igreja também vai lembrar. Que muitas das vezes a gente assiste um vídeo no YouTube, numa televisão, milagres grandes. Mas eu gosto de frisar os meus milagres. Uma certa vez eu estava lá em Recife, dentro de uma carreta, chorando desesperado. Isso é um dos. E a minha esposa aqui muito grande, mas nessa época ela me atribulou demais. Você não está entendendo não. Porque você que é casado, você sabe quando o marido está sofrido, as contas chegam, a mulher fica cuidada. Não tem como ficar. E a gente estava com as contas meio pesadas para pagar. E eu só estava com 220 reais no bolso para passar mais 3 dias de viagem para se alimentar. E a minha esposa, Zé, a mamãe está ligando, Zé, o colégio está ligando, Zé, a conta chegou, Zé, não tem nada, só tem arroz e ovo, e a menina não estão mais querendo refugar já o filho da galinha. Oh, glória a Jesus. E eu comecei a chorar. Lá em Recife, no Mateus, vou lá no atacadão para descarregar. E eu chorando, eu comecei a pedir a Deus uma solução. Se Deus não tem, tu vai fazer um milagre. E eu passei a noite acordado. Olha! E para resumir o milagre, quando foi no outro dia, ela mandei mensagem para ela, meu filho, pelo Pix. O que foi? Manda o Pix. Deu certo, deu certo. 3 mil nessa vai cacetada, deu certo também. E como foi, Osiel? Deixa comigo em Deus. Só acredito no milagre. Outro milagre grande. Agora recente. Eu sempre tive um sonho e eu amo muito o que eu faço, eu sempre falo. Sou motorista, viagem, sou motorista carreteiro. Eu sempre tive esse sonho.
primeiro acidente meu de trabalho. Eu estou fora do texto, não, estou dentro do texto dos milagres e da tentação. Olha, aqui de frente com a vaca, né? Eu estou até no grupo, para o pessoal ouvir aqui da igreja. Eu estava ouvindo o hino. Na hora que eu mandei o acidente do meu chefe, deu para me ouvir o hino que eu estava ouvindo. Começou a me entristecer. E o povo disse: Deus, eu não quero mais não. Simplesmente eu cheguei na sexta-feira, sexta passada, e falei com a minha mãe, deixei a carreta ali no posto, e sabe que deixar. Hoje eu fui lá na empresa, e o professor não mandou deixar a carreta na empresa, eu não fui mais. Porque só eu, Deus sabe o que eu passo na estrada. Só você e Deus sabe o que você passa na sua carreira. Só você e Deus sabe o que você passa no seu trabalho. Só você e Deus sabe o que você passa no meio dos meus familiares. Só você e Deus sabe, jovem, o que você passa num colégio, numa faculdade, quando você se arruma para vir para casa do Senhor. Só Deus e você sabe. O pastor ele pode ter uma ideia, mas a realidade só quem sabe é você. Olha, mas eu só lhe digo uma coisa: Deus faz. Aleluia! Deus ainda faz milagre. Quando que a irmã falou que muitos anos acontece milagre na letra desse hino, que fala: não creio, Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, eu creio no Cristo que é e sempre será vencedor. E para ele você vencer, só precisamos fazer o que ele aqui conseguiu fazer. Aí você pega e diz: mas assim, na época não tinha o que tem hoje. A dificuldade para arrumar o trabalho, a dificuldade para você estudar, a dificuldade para você se profissionalizar, a dificuldade para você fazer uma faculdade, a dificuldade para você arrumar um carro melhor na empresa para você ganhar mais. Beleza? Concordo. Mas antigamente você só suportaria passar pelo que Jesus passou. Quantos de nós vamos falar de suportar? Vamos. Quantos de nós aqui suportaria ou suporta passar 40 dias e 40 noites de jejum? Tome, você é os meninos. Aí você acha que hoje é fácil? Não é fácil. Você acha que antigamente era fácil por não ter a concorrência que temos hoje, tanto de igreja, como de trabalho, como de perseguição, como de tentação, como de várias coisas. Aí eu te pergunto: que nem o pastor pregou que estava estudando, que Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram que comer legumes. Cara, que você está com fome. Passa no requer, é coisa boa, é carne, é aquele frangozinho assado, aquela coisa bacana, você não pode porque ele foi oferecido para outros deuses. Será que eu e você conseguiria dizer não nessa época? Glória! Aleluia! Será que eu e você conseguiria dizer não nessa época? Será que eu e você hoje conseguimos dizer não? Será que eu e você conseguimos passar pelaquela peneira invisível que Jó passou? Aí a gente pega e diz: antigamente era fácil, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Será que é? Queremos e queremos e queremos milagres. Queremos e queremos ressuscitação, multiplicação, bênção, avivamento, alegria espiritual, como diz aqui no texto. Mas será que essa frase sairá dos nossos lábios na hora da tentação? Meu Deus,
voltando aqui para a leitura, você acha que Jesus não tinha o poder e a autoridade de dizer, rapazinho, tu sabe com quem tu está falando? Sabe que tem alguns crentes hoje em dia assim? Eu sou grande, meu irmãozinho, sai fora daqui. Jesus poderia dizer, tu tá lembrado não quem eu sou, filho? Eu sou Jesus, papai. Tu sai de perto de mim que eu estou aqui, olha, de braça viva, tu não vem não que tu vai ter, mas tu não tá no tronco da orelha. Será que Jesus naquela época não podia dizer isso não? E por que Jesus chegou aí? Não foi só uma tentação. Não é isso, pastor? Ei, não foi só a primeira relada, não. Tentou ele no pão, tentou ele na riqueza, tentou ele na grandeza, e ele resistiu. Então não precisa ser super crente. Porque se a gente fosse super crente, se a gente fosse os caras mesmo do Evangelho, aqui no manual, na bússola que vai nos levar ao céu, de uma pequena passagem que ela é forte, que diz assim: filhinhos, como Jesus não pode voltar atrás do que ele faz, do que ele usa, do que ele pede, para que um profeta fale, Deus não é um para mim que nem pode voltar. Ele pega e diz assim: não pequeis. Pá! Aí parou, né? Se tiver errado, pode puxar o bola de volta. Não pequeis. Aí ele, pá! Jesus, vai. Está lembrado que o negócio foi estranho do meu lado? Está lembrado que foi que fizeram comigo? O negócio lá, futuramente o bicho vai pegar. O negócio vai ficar estreito. Vamos ver se a gente consegue, né? Ver se a gente consegue uma solução para poder não assustar e nem matar logo. Filhinhos, não pequem, mas se pecares, lembre-se de intercedendo por você. Então, não precisa ser um super crente. Não estou querendo que você não seja crente. Eu estou só preparando você para a realidade. Porque tem um monte de super crente lá fora. E eu comentei isso com o meu pastor. Tem muito super crente desviado. Porque se blindaram em algo que eles não conseguiriam suportar. Existe eu falei com o meu pastor, a gente começando lá na Congo, nas missões da Guanabara, da igreja aí, abençoado. Eu conversando com ele esses dias, e a gente tocou nesse assunto do super crente. Aí você pega, fala, tem que ser, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso, tem que aquilo. No meio escorregão, aí o cara estava cheio de... Eu estava aqui, conversando com um irmão aqui, um cara aqui que é da igreja, fumando um cigarrinho, agora o pessoal vai achar que eu estou fumando também. Pela blindagem. E daí começa o inimigo a entrar na mente. E daí, ó. E o que eu estou falando para você não é fora da Bíblia, igreja. Eu estou mostrando para você que em Mateus capítulo 4 aconteceu com o próprio Jesus. Ele não ficou isento disso. Na cruz do Calvário. Na cruz. Para hoje dar essa liberdade que eu e você temos de estar aqui. Aprendendo sobre Cristo, aprendendo sobre o Evangelho, aprendendo o que eles nos falam. Na cruz do Calvário só teve um que considerou. Aí você pega e diz assim: meu Deus, por que aquele pastor está passando o que está passando? Por que o nosso saudoso pastor Arlindo de Azevedo Bandeira, que quem conheceu a história dele,
Quem conheceu, quem acompanhou a caminhada daquele grande homem, um dos maiores ganhadores de alma de Vitória Trama, uma das pessoas que nos ensinou o que é o amor, mas o que é o verdadeiro amor. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Porque amar quem está do nosso lado, botando arroz, feijão, macarrão, carne, chegando para você, quer uma carona, eu levo você. Não, mas eu vou até o centro. Eu fico na messejana, eu vou até o centro. Poxa vida, esse cara aí. E amar aquele camarada que vai para messejana e você vai aqui no meu Zé e ele passa direto no Timé. Eu conheci o pastor ali da Azevedo Bandeira e vi ele, comentei com o meu pastor, esse pedaço aqui coberto, uma cama e um ventilador sem marés. E às vezes a gente acha que passa por provação. Aleluia! Não foi ninguém que me disse, igreja, eu vi, eu estou falando que eu vi. Glória a Um dos Deus! maiores pastores de Vitória, se você pesquisar, se você perguntar na cidade de Vitória, vai ter aqueles ainda lançadores de pedras. Mas se fosse por ele hoje não existia, o evangelho não existe hoje em Vitória. Hoje não existem esses milagres aqui. Glória a Deus! Hoje não existe pra gente. Aleluia, Deus! É fácil amar quem coloca a gente dentro do ar. É fácil abraçar aquele que diz eu estou contigo. O que é que eu e você falaria para alguém que faz isso? Vai para messejando e você vai para o José e passa direto. Oi, irmão, mas eu posso ver. Mas meu irmão, o que é que eu e você falaria? Aleluia! Sabe quantas vezes eu vi o pastor Armando chorar, reclamar e dizer que o evangelho não era evangelho, que Jesus não era Jesus, que ele se arrepende de tudo que ele fez para que agora estamos com o pastorado. Sabe quantas vezes eu vi ele falar isso? Aleluia, Sabe que eu e Deus! você suportaria isso? Oh, Eu glória vou a dizer Deus! algo para vocês de experiência minha. Aqui no meu queixo foi 2 acidentes. Foi 2 acidentes de moto. Sempre quando eu ia para Fortaleza eu vi acidente de moto. Os acidentes de moto que eu vi, que eu pude parar e ajudar, quase que eu perdi o emprego. Quando eu cheguei lá, eu disse que eu para fora, não pode. Eu tinha sofrido um acidente aí de moto. Eu lembro. Como lembro? E sabe o que aconteceu? É algo real. Aleluia! É aquele negócio chamado colheita. Glória a Deus! Mas ele não merece. Faça. Aleluia, Deus! Não é. Mas é porque tu não sabe, meu irmão. Tu não sabe o que tu está dizendo, não. Eu sei. Aleluia! Porque ele está vendo. E não faz isso aqui. No momento certo, você vai precisar de alguém. Mas aquela pessoa não vai dar, beleza. É só aqui nessa comunidade que existe o pé de mangueira. É só aqui. É só nessa rua que tem um pé de cajueiro. Meu cajueiro. É uma cavalinha ruim de ladrão. Você vai ali na frente, tem um bocado do chão, tem novinho, mais doce. Você pega. Mas porque um tempo atrás você tinha um pé de mangueira, naquela moscatel, e veio aquele camarada que você tem mais rápido, pediu 2 vezes que eu vou dar mão aqui na cabeça, aí você teve um dia que você disse caiu. Aleluia, Deus! Projeto. E sabe o que aconteceu comigo no meu primeiro acidente? Passou um colega que conheceu pelo meu capacete. Pegou meu capacete, pegou minhas coisas, levou depois para ela, para ver se
levaram para a ambulância. E o maior milagre feito. 2 pessoas conhecidas minhas, que economizam até o ar que respira, tem que ir glória a Deus. Foi as 2 mais ajudadas. O primeiro pegou o carro dele, que eu nunca vi ele com o carro dele na cidade de Glória a Deus, tomando um sorvete de 50 centavos quando era. Sabe dessa história aqui? Aleluia. Ele pegou ela de noite, botou dentro do carro. O carro bateu numa. Eu só acredito porque ela foi e me disse. E levou ela. E um do maior foi que ele não pediu nem 10 reais para gasolina. Olhei, igreja. Glória a Deus. Aleluia. E o outro foi. Outro abençoado, eu falo não, só para crescer e está com ele. É outro. Chegou lá em casa. Que eu saí do trabalho dele porque ele disse assim, ele disse isso para mim, né? Se a minha mãe passar de pé e pedir carona, só desse ano eu autorizar. Se eu for carro, estou fora. Trabalha assim. Passa seu tempo, ele pega, vai lá em casa, de visita, todo quebrado, todo terrível. Bota ela aqui dentro do carro, leva ela dentro do açougue lá. E ele pega aí o que você quiser, carne. Não se apanha, não. Glória a Deus. Colheita. Aleluia. Não esqueça disso, colheita. Glória a É Deus. fugir. Fugir. Resistir. Quando eu falo de supercrente, quando alguém disser, meu Pai Jesus, vai dar uma voltinha lá em Mateus. Aleluia, Jesus foi Deus. pecado, resistiu, teve vitória. Glória a Deus. Aleluia. Você vai um pouco mais na frente. Você dá uma voltinha mais na frente e vai ver o que foi que aconteceu com outros e outros e outros que resistiram. Glória a Deus. Aleluia. Jó. Se você não quiser ir muito, vai só lá em Jó. E eu pergunto, qual era o pecado que Jó estava cometendo na época? Qual foi o adultério? Qual foi o crime? Qual foi o erro? Incomodou. Se você está sendo abençoado, tem alguém incomodando você, disse Senhor, abençoa minhas finanças, abençoa meu trabalho, abençoa minha casa, porque eu sei que a qualquer momento o Senhor vai permitir Glória a Deus. que eu passe pelo arrojo, a provar para aquele ímpio ali que eu não só fico feliz e só não te adoro, só não vou ouvir quarta-feira, só não vou conseguir na semana, porque as coisas estão indo dando certo
Eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo. Tem vontade de você estar contigo, guardando em oração. E com Deus está o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia, Jesus.